Bom, já estou ao vivo. Olá, tudo bem? Você que está vendo esse vídeo. Hoje a gente vai ter um papo cabeça com meu amigo Bruno Guerreiro, top, ativista quântico, e a gente vai falar sobre ativismo quântico e constelações sistêmicas, tá? Então, fica ligado aí, convida. Olha, o Bruno já entrou. Bruno, manda o convite. Eu não tô te ouvindo no aqui. Bom, vamos lá. Você mandou o convite? Não apareceu ainda. Oi, Giane, querida. Como é que você tá? Na solicitação para o Bruno. É que aqui a gente tem que se conectar em muitas mídias, gente. Muitas mídias. A gente está muito midiático, Dri, inacreditável. Maria! Ai, ai, que demais. Jeane, fala para mim, tá dando algum eco ou você tá ouvindo bem a minha voz? Bruno, fala um oi aqui para Jeane. E aí, Giane, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Ó, o pessoal do YouTube, o pessoal que está no meu YouTube aqui, tá todo mundo me escutando bem? Conseguem escutar a Dri também, vocês que estão aí? Olá, tô falando também. Olá, Femelo, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Ó, tem a galera Jeane, falando que está escutando escuto bem também. bem. Então deu certo a nossa parafernália. Acho que deu tudo certo, viu? Tem um hobby Sem guerreiro que eco. deve ser parente, sem Ah, eco, olha lá. Guerreira é minha irmã, chegou aí. Pessoal que está chegando, boa noite, bem-vindos. Fê, Megali, Paulão, sejam Olha bem-vindos aí. só, que delícia. Bom, eu vou fazer o seguinte, Bruno, faz aí, pega o aviãozinho, vamos lá, pessoal, pega o aviãozinho, manda Bora. para as pessoas que se interessam por esses temas cabeça, né? Eu falo que falar de constelação sistêmica e ativismo quântico, olha, é uma boa forma de você terminar a semana de uma forma leve. Eita, se é. Não é verdade, Bruno? Nossa Senhora, vai dar uma chacoalhada no cabeção, É mas vai verdade. ser importante. Eu vou te falar que ambos assuntos realmente me mexeram muito com a minha vida. Foram muito importantes para a minha vida. Demais. E amplia muito, é uma nova visão, né? A partir do momento que você entra em contato, tanto com a física quântica e com a constelação sistêmica, eu brinco que você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Não tem como ver o mundo da mesma forma. Não, não tem. Definitivamente não tem. Bom, então vamos lá. Já chamei a minha turma daqui, você já chamou sua turma daí. Eu tenho um roteirinho aqui para seguir, mas é claro que eu não sigo, né? A gente vai bater um papo bem gostoso. Eu sigo mais ou menos, não estou falando, eu sigo mais ou menos. Bruno, vamos lá. Gente, para quem está vindo de mim aqui, para quem está vindo do Bruno, queria falar como que eu conheci esse rapaz. Conheci de uma formação de EFT. E eu era terapeuta auxiliar, eu era helper da Sunita, da instrutora. E aquele cara super estudioso, sentou ali no cantinho, pediu para pôr uma mesa e o tempo inteiro, foram 4, 5 dias, né? Cinco 5 dias dias. ali, 5 dias ali, de cedinho até a noite, estudando, né? E me identifiquei com ele, me identifiquei com, aliás, com um monte de gente, uma turma muito gostosa. E é um prazer recebê-lo aqui, Bruno. É um prazer. Nada. Eu que agradeço o convite e realmente foram dias especiais demais. Você sempre muito atenciosa, ali com todo cuidado, era realmente uma helper. Helper demais, foi muito bom. E o pessoal não acredita o quanto mexe o curso, né? Eita, Tem teve de gente que tudo. se forma, tem gente que se forma online, é porque não conhece a profundidade que vai o trabalho, né? Eu, como Sim, helper, chegava no final do dia, eu falava assim, eu tô dispensada, porque eram várias pessoas que eu atendia para tirar
dos, dos processos deles, né? Então, algumas pessoas iam muito profundamente e eu tinha que retirar da sala e atender. Chegava no final do dia, eu estava esgotada, eu não conseguia olhar para mais nada. Bom, vamos lá. Ó, a Carol falando que você ajudou ela no processo de mentor da Core. A Carol é uma amiga da minha irmã, que passou a ser uma amiga também, uma parceira. Que legal. Olha, que delícia, Que bacana, Carol. que coincidência. Eu era responsável pelo projeto de mentoria Core América Latina. Eu ajudava as meninas, eu treinava de CEO, diretores e treinava as meninas que iam ser mentoradas. Foi um projeto maravilhoso. Que legal. Foram 4 anos junto com eles. Foi maravilhoso. Que Caramba. delícia ter você aqui, Carol. Ô, Dri, você consegue fixar o tema? Você consegue escrever aí no Instagram? Para fixar é assim, você escreve física quântica e constelação sistêmica, aí você posta, né, como se você estivesse comentando, aí você clica o dedinho em cima, vai aparecer fixar tema, aí você dá o ok. O duro é escrever com ele pendurado. Não, eu já fiz. O duro, física quântica e... Enquanto eu vou fixando, vai falando qual foi esse seu caminhar, e se apresenta um pouquinho, como é que você caiu na física, no ativismo quântico? Vamos lá. Bom, eu sempre gosto, quando eu me apresento, antes de qualquer título, apesar de que este também é um título, mas eu gosto de me apresentar como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, né? E quando eu falo de ser espiritual, eu não estou conectando isso à religião, né? Mas eu digo que eu também passei a viver e sentir a vida como uma jornada, né? E não como um destino. Já tem vários gurus que já falaram essa frase, mas eu trouxe isso muito do Bruce Lee, né? Que falava que o sucesso não é um destino e sim uma jornada. E eu entendo que a vida de fato é uma jornada, né? E não um destino. E aí, para títulos, né, eu me apresento para esse tipo de contexto, eu gosto de falar que eu sou um ativista quântico, especialista em EFT e palestrante, né? E que eu acredito muito nessa questão de evolução contínua, né? Que eu procuro fazer isso em todos os ambientes que eu trafego, né? E aí eu tenho um trabalho no meu Insta, nesse que eu vos falo aqui, que é ajudar as pessoas a encontrarem as respostas dentro delas, que é onde eu acredito que as respostas estão. É o Inside by Yourself. Exatamente, Inside Yourself. Eu gosto de inglês, parece que é metido, né, ficar falando inglês, mas como eu fui professor de inglês e sempre gostei muito de inglês, eu fico inventando as palavras. Ah, não tem o by, é Inside Yourself. Eu botei um by no meio. Não tem problema. Inside Yourself. Legal. E aí eu gosto de ficar falando essas palavras em inglês. Então, mas de fato eu me entendi um papel importante aqui nessa jornada de ajudar as pessoas a encontrarem essas respostas dentro delas para elas desenvolverem mais saúde, felicidade e abundância nas suas vidas, né? E aí eu faço isso através dos meus canais, do YouTube, do Insta aqui, tem podcast, tem Telegram, tem uma série de canais aí que eu venho fazendo isso. E o ativismo quântico entrou na minha vida porque eu já vinha estudando um pouco, gostava de ler alguns livros, mas nada muito sério. Mas o ano de 2018 foi um ano importante para mim, quando eu conto a história, né? Eu tinha um chefe nos canais Fox onde eu trabalhava, eu sou do mercado publicitário, e ele pediu para a galera tirar um tempo, sabe? Gente, tira uma tarde de um dia da semana para vocês organizarem a vida de vocês, para vocês, sabe, aquela coisa de marcar médico, marcar dentista, claro, responder e-mails, fazer coisas que tem que fazer, mas tira essa tarde. E daquele dia em diante, eu comecei a entrar em contato com algumas inconsistências internas, eu estava com uma série de vazios, ali que eu comecei a perceber que eu estava... Não, e é incrível, porque o pessoal, assim, quando eu começo o curso de Spiritual Thinking, é um curso, assim, bem puxado em termos de autoconhecimento, e eu falo assim, vocês acham que vocês vão para o autoconhecimento e sair, né, penteadinha? Não! O autoconhecimento você sai descabelado, sem maquiagem, chorando. Exatamente isso. Porque não é fácil entrar em contato com essas coisas que não estavam tão bem, né, Bruno? Não. E eu nem sabia o que fazer, viu? Quando eu separei esse tempo, eu entendi que era importante. Só de eu intencionar esse tempo para mim, eu percebi que algumas coisas começaram a surgir na minha vida. O curso de ativismo quântico foi um deles, né? Eu comecei a separar livro para ler, eu comecei a organizar mais minha agenda, a olhar mais para o meu corpo físico naquele primeiro momento que eu, né, taurino, eu sempre gostei de cuidar da minha aparência, tal. Eu falei, poxa, eu realmente não estou comendo bem, eu não estou me alimentando direito. Mas além de gostar de cuidar da sua aparência, você gosta de uma boa mesa também como taurino.
você gosta de É sabor, complicado, você né? gosta de, É não é? complicado. De conforto. Olha só, luta interna. E eu saí totalmente da minha zona de conforto com essa história de separar um tempo para mim, né? E aí, quando você vai para um retiro com Amit Goswami e começa. Eu já tinha estudado antes de ir para o retiro, eu estudei muito ele para não chegar muito cru, né? Mas chacoalha o cabeção demais. Você fala: caramba, que visão de mundo é esse que É eu, uma eu não estou visão acostumado, né? completamente diferente. É isso É, mesmo. Ah, que legal. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender, né? E depois eu me apresento muito rapidamente, mas só para as pessoas, assim, para a gente dar um comecinho, um cheirinho. O que é ativismo quântico? Você falou que estudou com o próprio Amit Goswami. Eu tive só no tour dele, né? Eu só fiz o tour dele, mas eu já leio sobre física quântica já faz alguns anos. E eu li alguns livros antes de cair no Amit. Quando eu caí no Amit, um livro, aliás, gente, eu recomendo esse livro sempre. Para mim é o melhor livro do Amit. A Física da Alma. Eu acho esse livro maravilhoso. Foi quando eu comecei a entender. Eu falei, caramba, agora eu comecei a entender um pouquinho de física quântica. Né? Eu tô lendo um que está meio parado, ficou em São Paulo, faz um ano e pouco que ele está parado, é a Iluminação através da Física Quântica, do Amit. Eu não sei se você já tá. leu esse livro. Eu tenho uns 3 livros aqui que eu li dele. A Consciência Quântica, né? Que é aquele mais roxinho. Eu li acho que a Consciência Quântica, umas 3, 4 vezes, até para fazer os conteúdos, ler, estudar, resumir. Cada vez que Não você é lê, você... não é uma leitura que flui, gente. Não, Não é. não. Não é. Mas vamos lá. O que é ativismo quântico? Conta para esse pessoal que está vindo aqui da minha parte, que Vamos não lá. te conhece. Vamos lá. Você sabe, eu tenho conversado, né, com algumas pessoas, até da Quantum Academy, que participam, compartilham dessa visão de mundo quântica, que é trazida, né, por nós, pelo Amit Goswami, e que é precursor mundial, né, do ativismo quântico. Eu tenho conversado a respeito do nome ativismo, né? Para quem conhece, para quem estudou, quem entrou em contato, legal, bacana, ótimo, porque tomou consciência, né, aceitou, pratica e está tudo certo. Agora, para quem não conhece, simplesmente escuta a primeira vez, talvez é o caso de muitas pessoas aqui, pode achar estranho, né? Tem até um pé atrás, porque esse nome ativismo, pelo menos pela minha verdade, pela minha janela de vida, está muito conectado com a questão de política, né? De militância, até de De atos violentos. rebelião. De rebelião. Rebelião, queimar colchão, é tipo, Os né? Panteras E aí, Negras. Quando fala de ativismo, eu lembro dos Panteras isso. Negras. Isso. Aí você fala, poxa, esse negócio de ativismo quântico deve ser muito ruim, né? E a gente acaba, às vezes, absorvendo esse significado, né, ao longo da nossa vida, essa coisa do ativismo, uma coisa mais violenta, e às vezes a gente não dá chance nem de escutar, né, o que é a questão do ativismo quântico. Mas como é que eu enxergo, né? E acho que, sei lá, de repente tem pessoas aqui que gostam do tema, já estudaram, e pode enxergar até um pouquinho diferente, porque eu acho que cada um vivencia com a janela de vida que tem mesmo. Né? Mas eu entendo um ativista, né? Eu vou chegar no quântico já, mas eu entendo o ativista como alguém que segue uma linha de pensamento, né? Um caminho filosófico. Eu acho que todos nós somos ativistas, né? De algo. Cada um é ativista do que acredita. Eu vejo por esse lado, né? Essa é a minha verdade. E o ativismo quântico nada mais é do que uma forma de olhar a vida, né? Assim como existem muitas formas, o ativismo quântico é uma delas, né? E que se preocupa, eu acho muito legal isso, quando a Amit falou isso, para mim marcou muito. O ativista quântico, ele primeiro se preocupa em mudar a si mesmo antes de querer mudar o mundo, né? Acho que isso, para mim, marcou demais. E aí, quando você traz a quântica nessa história, desse ativismo, primeiro que a física quântica existe há séculos já, né? Tem a Sim, história sim. né? O pai da física quântica, Max Planck, que foi ganhador do Prêmio Nobel em 1918, que teve bastante influência de mentes brilhantes, depois como Einstein, Niels Bohr, né? Outros nomes de físicos aí, estudiosos. Então a física quântica em si, né? A parte teórica, é algo que, né, já está comprovado há muito tempo, até pela ciência moderna, muito aceito. E aí o Amit, um físico teórico, né, professor por muitos anos da Universidade de Oregon, formado pela Universidade de Calcutá, na Índia, né, ele traz a física quântica para o olhar da vida dele, trazendo, né, querendo explorar o que a física quântica mostra para um olhar da vida, para o dia a dia, para a rotina. Né? E aí, obviamente,
explorando essa visão de que muitos de nós acho que a gente vai passar a vida inteira ainda querendo descobrir essa questão do universo, do ser humano, da criação do mundo, de Deus, né? E ele faz isso, aí já trazendo para o olhar da física quântica, de um ativista quântico, ele explica muito essa questão da consciência maior, né? Da mente consciente, onipotente, onipresente, que é a base de tudo, né? A consciência maior que tem é a correlação. base de tudo, e não a matéria. Vamos pegar isso para o nosso final também, eu quero que você fale, mas isso tem correlação com a constelação sistêmica. Mais um ponto que eu vou anotar aqui, Exato. né? Exato. O grande aqui. Okay. Esse olhar, ele fala, né? Esse olhar da física com a espiritualidade, como juntar essas duas coisas. Então, eu percebo muito as pessoas, né, querendo mudar a opinião dos outros, a escolha das outras pessoas, até às vezes de forma forçada, opressiva, né, com medo, com chantagem, com violência. Basicamente é o que a gente vê. Se a gente ligar a televisão hoje, a gente vai ver muito isso, né? E um ativista quântico, fechando aí e passando a bola para você, Edri, eu entendo que o ativista quântico, ele tem sim a intenção de mudar a sua escolha, né? Só que ele faz isso mostrando para você qual é a escolha dele, que basicamente está alinhado com a questão de evolução da consciência maior, né? Acho que essa é a intenção de um ativista quântico, mudar o mundo sem violência, sem opressão, sem chantagem, conversando, dialogando, né? Escutando e não julgando. E aí, puxando aí, emendando, que eu já vou me apresentar rapidamente também, mesmo falar... quando conta a gente você trabalha... também, né, Edri? Como é que você chegou nesse negócio de constelação sistêmica familiar? Que história é essa? Ai, meu Deus, espera aí que eu perdi o raciocínio. Ai, desculpa. Peraí, deixa eu pensar. O que você estava falando? Eu perdi o raciocínio, depois eu ia falar. Eu estava falando dessa questão de... O ativista quântico tem essa questão de querer sim influenciar a vida das pessoas, mas sem opressão, sem violência, sem chantagem, né? E a constelação sistêmica, pelo seu lado, a gente trabalha muito a questão de você mudar o seu olhar, que tem a ver com o observador da física quântica. Então, quando você muda o seu olhar... Quantos trabalhos eu não fiz dentro de constelação sistêmica? Quantos trabalhos eu não fiz dentro de coaching, de mentoring? Que a pessoa fez o trabalho comigo, estava lá com um problema dentro da empresa e fala assim, nossa, Adriana, eu não sei o que aconteceu. Parece que a empresa mudou a energia, as formas como as pessoas se relacionam comigo. Quer dizer, ela vai, faz um trabalho comigo, as pessoas e a empresa mudam ou é ela que muda? Como é que ela está interagindo a partir disso? Que é a visão, sensacional. Né? Que é a sua visão, né? Dessa coisa. Quer dizer, quando eu mudo o meu prisma, quando eu mudo o meu olhar, gente, é mágico, entre aspas. Você vai criar um novo olhar. Você, por exemplo, se você tem um conflito com a sua mãe, por exemplo, você faz um trabalho de constelação sistêmica. Quando você olhar para aquela mãe, com aquela força daquela mãe, não como fraca, quando você olhar para o que você recebeu dela, não com mais cobrança, quando você mudar esse seu olhar, ela vai receber no seu olhar, na sua ação, no seu jeito de interagir com ela, uma energia completamente diferente. E como não mudar a partir disso? Então, dentro das constelações, a gente trabalha muito... não é o convencimento, não é nessa linha de ativismo, mas trabalhe-se, olhe-se de outro jeito, né? Mude as suas perspectivas, se permita quebrar uma forma que você vê, olhar de outra forma e você vai ver o resultado, né? Ó, pessoal, deixa eu cumprimentar. Gente, entrou um monte de gente, queridos, Fábio, Dani, já vi a Marli Abreu, você também tem um monte de gente aqui. A Alessandra entrou, a Leila. Gente, Rúbia Guerreiro, quem é Rúbia? Guerreiro é Rúbia dele. É mamãe. Mamãe. A minha mamãe está por aqui também, com certeza. Adoro essas mamães que vêm aqui tem mulher, nos prestigiar. Tem filho, tem todo mundo tá aqui, a família apoiando também. Que delícia. Eu falei, gente, vocês estão querendo resolver o problema achando que o problema sou eu, né? Então, escuta a Adriana falar de constelação sistêmica. Escuta. Vem pra tia, que a tia vai mostrar como é que são as coisas. Mas, Bruno entrou. Gente, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com o Bruno Guerreiro, queridão.
Fizemos aí o EFT, né? Trilhamos uma parte da formação dele de EFT. E sejam todos bem-vindos. Quem acha que esse assunto pode ajudar outras pessoas, pega o aviãozinho e manda, né? Quem gosta de papo cabeça para uma sexta-feira à noite, pode pegar um vinhozinho, pode abrir o vinho e vamos ouvir sobre física quântica e constelação, tá bom? Pode assistir a live com vinho. Bom, mas deixa eu me apresentar para o seu pessoal, então. Faz isso, Dri. E muito rapidamente, em off, eu perdi a primeira parte da live, tá? Eu esqueci de gravar, mas tudo bem. Ela tá aqui, tá bom? Eu emendo depois. Sensacional. Bom, é muita tecnologia. É muita tecnologia, gente. Bom, eu trabalho com desenvolvimento humano faz 30 anos. Ó, temos a Carol aqui, que foi a minha mentorada ali também. Já tô com vinho. Ó, a Dani, minha mentorada, né? Olha lá, o Bruno Severo já tá com vinho. Essa turma é toda minha com vinho na mão, hein? Olha peraí, deixa eu brindar então a turma, porque eu não vou ficar sozinho nessa, não. Então, brinde. Uma sexta-feira a gente merece, vai. Bom, tudo bem. Trabalho há 30 anos na área de desenvolvimento humano e atuo com constelações sistêmicas desde 2009. Fiz a formação em 2007 e 2008, conheci a constelação em 2006, então já estou trilhando esse caminho um bom tempo. E eu acho que... Por que eu te convidei para falar sobre física quântica e eu falar de constelação? Porque eu sempre falo nos meus cursos que a explicação do bagulho louco que é a constelação, porque as pessoas vão no workshop e falam assim, esse bagulho é muito louco. E as explicações ainda virão, eu acho, né? Eu acho que o caminho, são dois caminhos que virão as explicações das constelações, assim, mais cientificamente, além do que temos hoje. Virão através da física quântica e a gente vai comentar esses paralelos mais para o final da live, e virão através da epigenética, que está cada vez mais se desenvolvendo, algo recente, né? A epigenética é algo relativamente recente, porque fala da mutação dos genes através do ambiente, do observador, né? Também. Bom, mas é isso. Falando muito simplesmente, sou apaixonada pelo que faço. Sou apaixonada por constelação. Sou apaixonada pelo EFT. São técnicas ligadas à psicologia energética. Sou psicóloga de formação. E eu acho que elas são técnicas extremamente poderosas. Mas é isso. Já me apresentei. Quem quiser conhecer mais, me manda um direct. Comece a me seguir. Quem da minha turma começa a seguir o nosso querido Bruno. O Bruno está com um programa muito legal, Inside Yourself, que ele abre o carrinho daqui 1 mês e meio, mais ou menos, fiquem ligados, tá bom? Mas acompanhem que ele tem lives sempre. Acho que 3 vezes por semana você anda fazendo live? 3 vezes agora. Basicamente segunda, quarta e quinta. 9 e 7 da noite, 21 e 7 da noite. Mais animado que eu faço 1 vez por semana. Você faz de sexta às 7, né? Esse horário, né, Dri? É isso aí. Bom, vamos lá. Já te perguntei o que é ativismo quântico. Me fala um pouquinho como é que você percebe, porque você também já conhece as constelações sistêmicas. Como é que você percebe a correlação entre a física quântica e as constelações sistêmicas, na sua percepção e na sua visão de mundo quântica? Como é que você percebe? Depois eu falo um pouquinho do meu. Vamos lá. Eu vou sempre que eu vou tentar ser o menos técnico possível, até porque eu não sou o físico quântico, estou longe de ser, né? Mas a física quântica, como ela traz tem muita pesquisa, né? Muita coisa científica que comprova muitas coisas. Então, de repente, eu vou citar um ou nome ou outro aqui de cientista ou algum tipo de pesquisa que foi feita, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais simples possível, que é a forma como eu entendi e traduzi para mim. Mas eu vou começar... O ativismo quântico ele tem alguns pilares, né? Basicamente são 3, 4 pilares, né? Um deles é a não localidade, né? Eu não sei se o pessoal está acostumado com esse termo, né? De não localidade, mas eu acho que esse é realmente o pilar mais importante, que eu acredito que faz bastante relação com a constelação sistêmica, né? Então, até onde a gente normalmente sabe, né, e entra em contato e estuda, é que os objetos materiais, ou até nós, seres humanos, né, a gente
porque a gente também é matéria, né? Não somos só matéria, mas também somos matéria, a gente se comunica através do tempo e do espaço, né? Esse é um princípio chamado de localidade, né? E o ativismo quântico, a física quântica também entende que sim, né? Que isso existe, né? Em várias situações, a localidade existe, mas também tem um novo princípio que é chamado de não localidade, né? Que é a comunicação sem sinal. E nessa linha de raciocínio, nessa ideia de não localidade, existem dois mundos, né? Dois tipos de mundos, dois domínios de realidade, né? Um domínio é o espaço e o tempo, né? Onde a comunicação com sinal se dá, né? A localidade. E o outro domínio, o domínio da potencialidade, é onde prevalece a não localidade. Tá bom, Bruno, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Vamos lá, traduz. Traduz, vamos lá. Não, vamos traduzir. Eu falei isso. que era um papo cabeça hoje, gente. Por isso que eu também preciso vinho. de vinho, porque senão vocês não vão entender se não estiver tomando vinho. Ó, foi duro aquele retiro, viu? Porque não tinha vinho à noite, só tinha à noite um pouquinho de vinho, e o dia inteiro a gente tinha que tentar entender o que o Amit Goswami estava falando, era difícil. Mas vamos lá. Eu entendo que essa questão de localidade e não localidade, ela traz pra gente uma perspectiva diferente, eu diria que maravilhosa de vida, né? Isso explica um pouquinho o porquê, ó, trazendo já para o mundo mais real, né? Por que às vezes a gente sequer conhece alguém, né? Tipo, nunca vi aquela pessoa e no primeiro dia parece que a gente conhece aquela pessoa de vidas passadas, né? Tipo, de outras vidas. Ou até aquelas coincidências que você pensa em alguém e quando você vai ver, toca o telefone, é aquela pessoa que você estava pensando, né? E isso acontece porque existe entre nós, né, entre as pessoas, uma comunicação instantânea, né? E esse tipo de comunicação sugere, né, uma unidade de dois objetos, de dois materiais, de dois seres humanos. Então, por isso que é sim possível estar em unidade com o próximo, né, com o outro. É possível um ser humano estar em unidade com o outro sem eles estarem correlacionados, sem eles estarem através da comunicação local, né, de espaço e tempo. E aí isso, quando você começa a estudar isso, extrapola isso para a visão de mundo quântico, que é uma visão de uma forma diferente de pensar, né? Então, eu acho que essa questão de não localidade, aí tem a história da fenda dupla, né? Que existem várias pesquisas, mas vou tentar explicar aqui, não vou ser chato, vou tentar explicar de uma forma leve. Então, imagina assim, que num laboratório colocaram lá uma partícula, um elétron, uma minúscula partícula, e começaram, tinha uma câmera filmando ali dentro daquele laboratório, e quando não tinha ninguém, essa partícula, ela era possibilidades, ela era probabilidades, ela estava no mundo da não localidade, porque as pessoas não sabiam aonde que essa partícula estava, era possível que ela estivesse em qualquer lugar, mas a partir do momento que tinha um observador, uma pessoa olhando, a consciência humana, né, olhando, aquela partícula, ela estava num determinado ponto. Tá, poxa, mas que história é essa? A história é que... É a história do qual observador. Do observador que você se fala falou. Tanto dentro da física quântica. Exato. A gente perguntava para o Amit, né? Amit, esse negócio de lei de atração, lei de vibração, existe? Ele falou, olha, essa coisa de ficar só pensando positivo é meio estranho, né? Mas o que faz você ter a realidade que você deseja? É a sua observação, né? É a tua consciência que vai trazer a sua realidade. Então, só que o que depende disso? Depende, naturalmente, de como você está evoluído, o que você pensa, o que você está vibrando, para você, de fato, atrair o que você quer. Né? Eu estou tentando... colocar... Não estou falando as palavras de Amit Goswami sim, aqui, né? Sim. E colocar em ação, em movimento. Não adianta só... Né? Exatamente. Porque hoje se vende muito nesse mundo de autoajuda o pense só positivo que vai vir. Eu estou lendo um livro, A Ciência da Felicidade, que não é isso, né? Então é provado que as pessoas que têm mais sucesso não são aquelas que só pensam em felicidade, que só pensam em positivo. São aquelas que pensam no positivo, mas que
também se planejam, pensam nos problemas que podem ter, que, sabe? Então, tem essa questão da ação, né? Perfeito. Deixa só eu falar uma coisinha aqui. Carol, você me pediu para anotar. É muito equipamento aqui, eu não consigo digitar os livros. A gente falou até agora, ela falou para passar os livros. A gente falou até agora a Física da Alma, anota aí, do Amit Goswami. Se você puder, até digita aqui para as pessoas, né? Nós falamos, qual outro que a gente falou, Bruno? Escrever o nome do Amit aqui, Amit Goswami, G-O-S... W-A-M-I, né? W-A-M-I, isso. Eu estou tentando lembrar o nome aqui, mas acho que é Consciência Quântica, o livro que eu li. Eu li umas 4 vezes, eu não estou lembrando da capa dele. Deixa eu procurar ele aqui. Eu estou lendo Iluminação Segundo a Física Quântica, mas deixa eu pegar Consciência Quântica. Consciência Quântica. Esse foi o livro. Eu diria que é o livro. Não é básico, tá? Porque é um livro duro de ler, denso, mas seria o primeiro livro para você começar a entender o que o Amit está querendo dizer com consciência quântica, com a vida, com o olhar de mundo quântico. Esse livro é magnífico. E deixa eu pegar e indicar mais um livro e já fazer uma correlação no que você está falando. Quem quiser entender um pouco da constelação, dos campos mórficos, que eu vou explicar daqui a pouco o que é um campo mórfico, mas existe um estudioso britânico chamado Rupert Sheldrake. Ele é biólogo, palestrante, ele é expoente no mundo no estudo dos campos mórficos. Tem 2 livros que eu indico, 7 experimentos que podem mudar o mundo, que eles explicam por que o cachorrinho sabe quando o dono está voltando para casa, mesmo que não seja naquele horário, porque ele entra em contato com esse campo do dono, né? E tem um outro livro que tem algumas pessoas falando aqui, quem quiser, que estão questionando, quem quiser saber, coisa assim, a gente percebe que aconteceu alguma coisa com alguém. Tem um livro que chama A Sensação de Estar Sendo Observado, também do Rupert Sheldrake. Né? Então, a Carol falou assim, essa coincidência de pensar e acontecer é física quântica. Isso acontece muito comigo e minha mãe, a Elice falou. Tem a ver com a não-localidade, né? Sim, tem a ver com a não-localidade, tem a ver com um pouco do campo mórfico. O Sheldrake, ele fala muito da ressonância, né? É como se existisse... Você vai explicar, né, Adri? Mas se existem ondas eletromagnéticas, e que são comprovadas, e se tudo vibra, tem uma questão de energia que está dentro da célula, do átomo, do elétron, por que nosso pensamento, a nossa história, os nossos ancestrais, será que eles não deixaram isso impresso de alguma forma, em algum lugar? Né? Quando a gente tem um significado, a gente, sei lá, pensa em, sei lá, qualquer coisa, em super-herói, por daí eu trago um pouco de Jung, né? Mas quando você pensa em coisas, tem significados, da onde que você, como é que você consegue traduzir que isto é um significado na sua mente? Né? Quando você acessa, quando você tem uma intuição, quando você está... Da onde que vem isso? Né? Eu brinco que a gente faz download, às vezes, das coisas. Isso, download da nuvem mesmo. Da nuvem mesmo, download. O Bert Hellinger, ele fala que a grande parte dos trabalhos... Bert Hellinger é quem criou a constelação sistêmica. Grande parte do que ele conseguiu perceber, ele não criou nada primeiro. Ele fala, eu não criei nada, eu só percebi. Foi através de... em momentos de meditação. Então, é um download que a gente recebe. O meu projeto do Spiritual Thinking foi um download, né? Eu recebi aquilo assim, falei assim, caramba, da onde veio, né? Da onde vem a maçã caiu na cabeça, o cara tem uma teoria. Isso é um download, é um acesso em nuvem, né, de alguma coisa. E isso tem a ver com o que a física quântica trabalha com não localidade, com que os campos mórficos que o Rupert Sheldrake fala, com a consciência, né, coletiva do Jung. Né? Então, quando vocês vão olhando a sincronicidade do Jung, essas coincidências, Jung já falava disso no começo do século passado. Em 1901, 1903, ele já falava de sincronicidade. Né?
Então, quando vocês vão percebendo, as coisas vão se juntando. E o que eu vi, como não sou ativista, não tenho formação em ativismo quântico, e o que eu vi e percebi do Amit, e que eu li, e que eu ouvi ele falando, porque já participei de várias palestras dele, é que ele, de repente, ele percebeu que ele podia usar todo aquele conhecimento de física quântica teórica que ele tinha para situações do dia a dia, conectando com todo o lado que ele tem, que ele é indiano, né? Ele tem todo um lado de espiritualidade que é inerente a ser indiano, né? Aquilo vem no DNA da pessoa, né? Bom, mas é isso que eu queria fazer o link aqui um pouquinho com outro livro. Então, é isso mesmo, gente. Vão escrevendo. Eu vi que as pessoas estão escrevendo a Física da Alma, Consciência Quântica, livro. Ou depois postem um post com essas dicas de livro para não atrapalhar vocês. Tá bom, Carol? Pode deixar que a gente vai conversar. 7 experimentos que podem mudar o mundo, colocaram aqui. A sensação de estar sendo observado, do Rupert Sheldrake, perfeito. Sensação de estar sendo observado, está plasmado no campo energético, a Rúbia Guerreira aqui está falando. Isso. No Theta Healing tem a meditação com downloads, olha aí que legal, olha como as coisas vão se conversando. Exatamente. Né? Costumo dizer que eu entendo que a verdade é uma só, e tem que ser uma só, e a gente vai encontrando ela com diversas roupas, né? Diversos vestimentas a gente vai conhecendo e vai absorvendo esse tipo de conhecimento, André. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bora. Continua que eu vou fazendo as intervenções. Não, você sabe que você estava falando do Sheldrake, né? Eu acho que tem muita gente, até teve uma live esses dias que eu fiz, e aí teve uma pessoa que perguntou, mas isso está cientificamente comprovado? Né? Eu estava na sua live e respondi. Você estava na live, né? Eu respondi. Eu ia falar, você me ajuda, você começou a escrever uma série de nomes. Isso está comprovado por esse experimento, por aquele experimento. E eu acho que existem diversos perfis de pessoas, né? E acho que tem pessoas que são mais racionais e querem ir pelo lado assim, peraí, isso está comprovado cientificamente? Né? Então, eu acho que a primeira coisa quando vem isso à tona pelo menos é como eu entendo, quando está cientificamente comprovado, o homem criou isso, né? O homem criou a lógica de comprovar cientificamente para que aquilo fosse uma verdade, né? Mas, gente, quantos bilhões de anos... A gente não está preparado cientificamente para um monte de coisas. Exato, né? É que nem quando você volta lá, os índios... Você imagina o que os índios acharam que era aqueles navios chegando do nada, né? Porque se olha no horizonte, o mar vai fazendo assim, né? Sim. E aí, os navios chegando, o que é aquilo? Né? A Terra é redonda? A Terra é plana? O Sol gira em torno... Como que é? O sistema solar em volta da Terra ou em volta do Sol? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que as pessoas querem explicação científica, muita coisa tem. Eu gosto de embasamento científico. Como eu disse para você, eu já li 2 livros sobre felicidade, estou lendo o segundo, com embasamento científico. Eu preciso entender isso daí, como é que funciona as pessoas, como é que é essa amostragem. Mas a constelação sistêmica, nem tudo é entendível. Então, por exemplo, o Bruno chega lá para constelar a situação dele com o pai dele, por exemplo, né? Ou com a mãe dele. É Rúbia, né? Rúbia, ele chega lá para constelar a Rúbia, é a relação dele com a mãe. Aí a gente escolhe uma pessoa, ele vai colocar a questão e eu sinto que eu preciso colocar uma pessoa para ele, uma pessoa para a mãe dele e uma pessoa, às vezes, para o problema ou uma pessoa, às vezes, não sei, depende do que ele trouxer. Aí a constelação começa a correr e de repente ele vira para mim e fala assim, a representante da minha mãe está tendo o mesmo tique da minha mãe. Está posicionando a mão exatamente como a minha mãe posiciona. Gente, isso não aconteceu 1, nem 2, nem 3 vezes. As pessoas falam assim, gente, essas são as palavras que meu avô falava para mim. Essas são, essa postura física de mão assim, é exatamente como essa pessoa fazia.
E dentro das constelações sistêmicas, eu não misturo. A constelação sistêmica, ela tem a ver com espiritualidade, porque ela tem a ver com uma conexão que estamos todos conectados com uma grande alma. Nós temos nossa alma, a alma da nossa família, que a gente se permeia e que tem uma grande alma. Mas eu não trabalho com religião. Então, pode chegar uma pessoa lá, espírita, e ter uma visão da constelação. Pode chegar um judeu e ter uma outra visão. Ele está fazendo o quê? Ele está usando o que ele tem de história na cabeça dele. E para mim está bem. Qual é a explicação que ele vai dar para ele? Eu não entro nessa seara de convencimento de nada. Então, é muito isento o trabalho de qualquer tipo de religiosidade, de espírito. Às vezes as pessoas falam assim, mas desce espírito? Não, não desce espírito. Não tem nada a ver. É um campo. É um campo de energia que se abre. Da mesma forma, como, por exemplo, digamos que eu fosse... Não sou tão conectada com o Bruno, né? Meu Deus. Meu Deus. Peraí. Ó. Música para dar uma animada mais ainda na noite. Peraí. Oh, meu Agora Deus. a galera Deixa vai eu pôr no passar do vinho silêncio. pro gin. É que aqui a gente usa 2, 3 celulares para fazer a live e o povo liga pra gente no horário da live. O que eu tava falando? Peraí que eu me perdi. Que não desce espírito. Não desce espírito, gente. Você fica presente o tempo inteiro. Só que você sente no seu corpo impulsos. Então, por exemplo, eu nunca vi o Bruno. Ele está representando um ex-namorado e aquele relacionamento não foi legal. Eu vou sentir raiva. Eu vou sentir no meu corpo raiva dele que está representando aquela outra pessoa. Né? Por outro lado, eu posso sentir medo se tem um agressor no outro papel, eu posso sentir amor pela outra pessoa que está... Então, a gente sente no corpo impulsos e sensações. E da onde vem isso? Vem dessa conexão de corpo, né? de campo mórfico. A gente sente no corpo. Então, uma das coisas que a gente fala na constelação é desconecta a mente. Eu não quero a sua mente. Quando eu estou fazendo a constelação, conduzindo uma constelação, eu falo assim, o que você está sentindo no seu corpo? Ah, eu estou com a mão gelada, a mão esquerda está quente, eu estou sentindo muita tensão na mão. Eu vou para o corpo, eu não quero explicação lógica do que eu penso, do que eu acho. Né? A constelação não acessa o ser humano pela lógica. Se você quer um acesso pela lógica, você vai para um processo de mentoring, de coaching. Apesar que os meus processos de mentoring e coaching, tem mentorados meus aqui que sabem que não é só mental quando faz o trabalho comigo. Mas não é esse o acesso. É um acesso nesse campo de memória transgeracional. Dentro das... Eu estava conversando com o Bruno antes, e uma das coisas que eu mais gostei do livro A Física da Alma, ele fala das mônadas quânticas. As mônadas quânticas é como se fosse um receptáculo da alma, né? E que passa de uma vida para outra. Da onde que ele tira isso, o Amit? Ele tira tanto das explicações de física quântica, quanto da bagagem dele indiana. Então, é como se ele conectasse, né, ciência e espiritualidade. E eu acho que com o tempo, Bruno, é isso que vai acontecer. Só nos falta tecnologia suficiente para entender. A gente não tem. Sim, é o que a gente fala. Gente, não é possível que só o que é cientificamente comprovado é o que a gente tem que entender como verdade, né? Bom, eu conto, né, na minha história, eu era taurino com ascendente em touro, né? Realmente eu era, e ainda continuo, essa é a minha essência aqui de astrológica, né, perspectiva astrológica é realmente muito material, né? E eu precisava buscar esse outro lado para equilibrar, porque eu estava... Quando eu comecei a parar e olhar para mim, eu realmente vi que eu estava num piloto automático desenfreado e eu precisava começar a preencher esses vazios dentro de mim, né? E esse olhar mais holístico de vida são coisas que
você tem diversos físicos, cientificamente comprovado essa questão de campo mórfico. Sheldrake comprovou e continua comprovando a existência. Essa questão de telepatia, o experimento da gaiola de Faraday, que, né, tinham lá duas pessoas que tinham a intenção, meditaram juntos com a intenção de continuar conectada, foram separadas, colocadas em gaiolas de Faraday. Aí uma delas recebeu ali flashes de luz e instantaneamente o cérebro da outra pessoa que estava mapeado recebeu o mesmo nível, a mesma intenção de ressonância, de vibração. O cérebro fica ressoando igual. Gente, então assim, se isto está comprovado, até arrepiou, se está comprovado cientificamente, o que aconteceu com os nossos antepassados? Será que o que passou ali, meu avô, bisavô, tataravô, tem um dado que uma vez eu li na internet, a gente já chegou a ter mais de bilhão de antepassados para que a gente estivesse vivo hoje. O que essas pessoas têm a ver com a gente? Essa informação, né, de coisas que aconteceram. A minha mãe foi, não estou dizendo que foi, estou dando exemplos, né, mas foi submissa, foi assediada. O meu pai aconteceu, né, o meu bisavô, meu avô se suicidou. O que isso tem a ver? Será que tem alguma relação comigo? Eu estou sendo influenciado por essa energia que vou brincar aqui, mas que subiu, ficou plasmada. Eu estou tendo contato com ela? Eu estou me conectando com ela? Né? Total. Que isso? Se você não sabia, eu estou dizendo agora, você está completamente conectado. Não, totalmente conectado. Exatamente. Completamente conectado. Nossa, eu ia te falar alguma coisa, mas acabei passando. Deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas que falaram... Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, muito interessante. É incrível mesmo, eu já participei por 1 ano. Fiz parte do grupo que representava, é muito forte, não há dúvidas. Exatamente, ela deve estar falando da constelação sistêmica, que eu imagino. Adrivico, para fazer a constelação precisa estar presencial? Não necessariamente, mas se você entrar no meu IGTV ou no meu canal do YouTube, no meu IGTV, eu explico as diferenças de trabalho virtual e trabalho presencial. Eu, Adriana, trabalho tanto virtualmente quanto presencialmente, mas, dependendo da questão, eu não constelo virtual. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha que se despedir de uma mãe que faleceu, eu não vou fazer isso virtualmente. Eu não vou. Essa pessoa precisa estar naquele campo. Muitas vezes eu a coloco para abraçar essa mãe, né? E existe a energia. Então despedidas de relacionamento também, né? Eu não costumo fazer virtualmente. Então tem uma série de coisas que existe um protocolo, uma série de perguntas que eu faço antes, e se eu sentir que não é o caminho virtual, eu não faço. Nada tem a força e a possibilidade de abertura do trabalho quanto presencial. Então, só que eu sei que às vezes não dá. Eu já atendi gente em Londres, já atendi gente em Portugal, não existe como. Então eu sondo qual é a questão e vejo se dá para ser feito, tá? Deixa eu ver aqui, eu já fiz online com bonecos e é intenso tanto quanto. A Carol dizendo, mas eu achei lindo presencial. A Roberta, eu sou fãzaça do presencial, trabalho com o virtual, mas o presencial é top das galáxias, digamos assim. Mental e comportamental no mentoring. Olha lá, Carol. Daniela, antepassados, essa live ficará salva? Sim, Morandi, vai ficar salva no meu IGTV, depois eu vou disponibilizar o vídeo gravado para o Bruno. Eu vou ter que editar aqui porque eu não peguei o começo da nossa conversa. Então eu vou editar o que vai descer do Insta. Mas no meu IGTV ela vai ficar completinha, no meu canal do YouTube também. E o Bruno vai receber também para subir para os canais dele, tá? Boa. Estão perguntando quando é que vai sair o novo curso. Daqui 1 mês e meio, mais ou menos, né, Brunão? Estão perguntando aqui, ó. Isso. Exato. Mais ou menos lá para agosto. É isso aí. A gente vai avisando aí nas redes sociais. Roberta, vai ficar salva. E eu só perdi o começo no Zoom aqui. Não se preocupa que vocês vão ter ela integral. Fica tranquila. Rodrigo, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Vocês tinham perguntado, né? O que tem
o negócio da física quântica com a constelação sistêmica. Uma coisa que eu passei a olhar desde que eu comecei essa jornada, o Amit fala de 5 corpos, né? Mas basicamente 4. Ele fala do físico, do vital, que seria o energético, do mental, do supramental, e aí a consciência sendo a envelopadora desses corpos, né? Eu olho mais para os 4 corpos entendendo que é físico, energético, mental e espiritual. E aí eu fui, obviamente, ao longo dessa jornada, encontrando diversas técnicas, e a constelação foi uma delas, para cuidar dos meus corpos, né? Então eu comecei a olhar melhor para o meu corpo físico, aí a questão de energia, estudei os chakras, faço meditação para os chakras, o ativismo quântico me ajudou demais, corpo mental, com diversas ferramentas que eu fui aprender lá com o Bob Proctor em Los Angeles, enfim, fui estudando. E aí eu te pergunto, a constelação sistêmica, pensando nesses 4 corpos, ela trabalha com que corpo? Especificamente um corpo, todos os corpos? Aonde que mexe a constelação sistêmica? Eu acho que seria um corpo sutil, né? O espiritual, mas explica você aí. Eu não consigo olhar um ser humano e um trabalho de constelação sem olhar ele de forma integral, né? Então, você utiliza 4 corpos, eu falo 3 corpos, que é o corpo, mente e espírito, né? Não são corpos, as 3 divisões, mas dentro do mente eu coloco o emocional. A constelação, ela, por exemplo, ai, nossa, eu taquei meu anelzinho na mesa, quase quebrei o vidro da mesa. Quando a gente trabalha com EFT, em que corpo a gente atua? No corpo que a gente chama de corpo vital, mas ele ao mesmo tempo trabalha na mente. Mas ele ao mesmo tempo... Tá tudo conectado, né? Ele tem... Eu cheguei, eu não lembro, não sei, acho que não foi na sua, foi quando eu fiz a formação. Eu cheguei com uma dor absurda no braço. E eu baixei de dor 9 para dor 2, eu mexi energeticamente, eu mexi no meu corpo, eu mexi na minha mente. Então, assim, quando eu faço os trabalhos, eu não consigo olhar para uma pessoa se não for dessa forma integral. Então, acaba afetando todos os corpos. Tanto que as pessoas saem das constelações esgotadas fisicamente. Adriana, é normal eu dormir a tarde inteira? É. E é o corpo físico que precisa recarregar, né? Então, o trabalho, eu não consigo, dentro do meu trabalho, olhar uma pessoa se eu não olhar ela inteira. E para mim, quando eu olho ela inteira, ela envolve todas essas dimensões, todos esses corpos, como a gente quiser descrever, né? Quando a gente trabalha com a espiritualidade dentro da constelação, quando a gente trabalha com a transgeracionalidade, olha que sutileza que eu tô trabalhando, né? Que campo sutil que eu estou trabalhando. Eu já vi amigas minhas constelarem e a constelação apareceu um segredo, algo que não podia ser revelado. Porque às vezes aparece alguma coisa. E ela chegou em casa, ela não falou nada sobre o trabalho, chegou a tia dela, porque ela era de outro estado, chegou a tia dela, ela falou assim, sabe, filha, aproveitar que você está aqui, eu queria contar uma história da família para você. Ela não falou nada. Uau! Aonde é que pega isso? Né? Quer dizer, o que foi movimentado ali, quando a gente fala que uma pessoa constela, ela movimenta, ela movimenta tanto interdimensionalmente, porque eu tenho vivos e mortos ali interagindo, muitas vezes mortos parecendo mais vivos do que os vivos parecendo mais mortos, né? Eu tenho a atemporalidade, então eu tô ali hoje, mas eu tô afetando toda uma cura para o passado, para a história, e eu estou afetando uma cura para o futuro. Sim. Então, eu não tenho a temporalidade. Sim, né? Não tem espaço e tempo aí. Não tenho. Não localidade. Quando eu estou fazendo a constelação, eu afeto todo o meu sistema. Eles recebem esse trabalho.
Então, Todo o sistema recebe. Deixa eu te perguntar, Adri, no FT, né, a gente aprende, eu já trabalhei muito e ajudei algumas pessoas assim e continuo ajudando. Você tem um FT à distância, né? Então, por exemplo, sei lá, uma mãe pode chegar para mim e falar, poxa, tem o meu filho que está com um problema assim, assim, assado, com ansiedade, qualquer coisa que seja. Desde que não interfira no livre-arbítrio, né? Porque a gente também não vai conseguir mudar o livre-arbítrio de ninguém, você consegue se conectar e fazer uma massagem energética, assim que eu chamo, à distância, você consegue ajudar determinada pessoa. Tá, beleza. Que é a técnica do Sergate. Do Sergate, exato, à distância, exatamente. Na constelação sistêmica, eu, por exemplo... É constelação sistêmica. Quando a Sunita apresentou a técnica do Sergate, eu falei, Sunita, você está trabalhando com constelação sistêmica. Mas eu posso, por exemplo, eu posso te visitar e falar assim, Dri, poxa, eu tenho um problema com meu pai não consegue enxergar determinadas coisas, minha mãe, quem seja. Eu posso constelar a favor de uma pessoa que nem sabe, nem conhece, nem acredita e nem sei lá o que de constelação sistêmica? Não. Não pode? Não. Você lembra que na mesma forma como a Sunita explicou pra gente do coisa, é a mesma regra para constelação. Você lembra que você precisava ter a permissão para fazer o Sergate? Sim. Porque é invasivo entrar num campo de uma pessoa. A gente que trabalha com essas técnicas energéticas, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque é muito profundo que a gente vai. Então, dentro das constelações sistêmicas, outro dia me perguntaram, uma pessoa, vou contar 2 casos rápido, uns irmãos que queriam ver o irmão que é esquizofrênico, num nível grave e agressivo. Ele falou assim, ele não tem condições de ir no workshop de constelação. Eu falei, então vocês podem constelar para ele, não vão trazer ele aqui, porque se esse homem entra em crise e machuca alguém dentro do meu workshop, como é que quem segura um homem adulto em plena crise esquizofrênica? Eu falei, você pode fazer, mas normalmente o que a gente faz? A gente abre o sistema familiar e a gente vai olhar para a interação dos irmãos. Então eu teria ali 3 irmãos e o 4º ausente, que é o esquizofrênico, que era a questão. Agora, muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria constelar para o meu irmão que é alcoólatra. Não vai constelar para o irmão que é alcoólatra. Você pode constelar a sua relação com o seu irmão. Que quando você mudar o seu olhar para o seu irmão, a sua relação já muda. Exato, mas exato. Eu não posso constelar para que meu irmão, entre aspas... Que alguém assuma o papel dele ali e resolva o problema dele, né? Tipo assim, vai buscar uma cura para o irmão. Que constelação não promete cura de nada. A gente promete trazer à tona situações dinâmicas que precisam vir à tona. É isso, ponto. Né? Bom, tem uma pergunta aleatória sobre a sua pulseira azul que você está usando. É aquela do equilíbrio energético magnético? A minha é. A minha é. Essa aqui minha é. A minha é roxa. É roxa. Quem perguntou? Não sei quem perguntou. Não... Quem perguntou? A Carol. A Carol. Carol, essa aqui é linda, maravilhosa. Depois me manda um direct, eu te passo. Ela é com ímã, bababá, bababá. É toda metida. É uma a minha é roxa, metida. Acho que não é minha que ela está perguntando. É a sua, sim. É que, pra mim aparece roxa. A parece azul, roxa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma pulseirinha que eu criei, que é do Inside Yourself, da marca. Ela tem o ERP aqui, que são 3 iniciais. Equilíbrio, resiliência e planejamento. Cada uma dessas palavrinhas tem um mantra. Então, sempre que eu olho para essa pulseirinha, usa como ancoragem. 3 mantras. É uma ancoragem. Dentro exatamente. De PNL, isso é ancoragem, gente. Ó, a Marli dizendo que dormiu 12 horas depois da constelação. O que é EFT? Emotional Freedom Technique. Meus IGTVs, Carol, tem muita coisa. Eu tenho certeza que nos canais do meu IGTV, no meu canal do YouTube, do Bruno também tem, né? Sim, EFT. Falando de EFT, sim, com certeza. Sim, então é só vocês buscarem, tem muita coisa, mas é Emotional Freedom Technique. A gente pode Técnica até fazer de libertação emocional, né? Traduzindo ao pé da letra. A gente pode fazer uma live só falando isso, qualquer dia.
Boa noite, Adri Vico, boa noite a todos. Adri Steduto, técnica de liberação emocional, já responderam aqui, bem resumidamente. Obrigada, Robes. Funciona então. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, não tem mais comentário. Bom, Bruno, Rodrigo, o nosso me fala tempo... tá vazando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente é uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Porque, por exemplo, o FT, eu já teve casos assim que em 2, 3 sessões, teve casos 10 sessões, tem gente que faz sempre e acompanha com FT. Como é que é a questão da constelação? É um encontro. É um encontro. É. E eu não deixo voltar antes. Tem gente aqui que é cliente meu que sabe. Às vezes eu tenho que tomar muito cuidado para as pessoas não usarem como muleta a constelação. E o que acontece? Vira muleta. Né? Tem gente o problema vai na constelação. Tem gente que acha que a constelação é tarô. Eu já falo, pelo amor de Deus, constelação não é tarô. Quer saber a minha situação com namorados? Tipo assim, sabe? Falei, não vou constelar isso. Então, assim, a constelação, o que acontece? Quando eu nego, inclusive quando eu nego, eu fico sabendo depois que essa pessoa foi em outro lugar. Só que eu nego por uma boa razão. Quando você faz uma constelação comigo, Bruno, você precisa de tempo para que o seu sistema gire aquela energia. Se você faz uma constelação, a energia entra em movimento, você faz outra na sequência, você quebrou o movimento desta. Então, mínimo 3 meses se você quiser olhar para outra questão. Mas eu gosto de falar para a pessoa, vem aqui, vem assistir, mas dá um prazo maior porque só de assistir é riquíssimo, né, Bruno? Nossa, arrepia tudo. Você fica... Eu fiz isso, eu assisti uma antes da minha, uma ou 2 antes da minha, e é assim, chocante. E aí quando você vai ver, te puxam junto para você participar também, você já está assumindo um papel, aí você fala, o que é isso que está acontecendo, gente? Meu Deus, quem sou eu? É muito bom. A Marli está dizendo, após constelar, 10 dias para acordar, 10 dias tensos, né, Dri? Quando as pessoas constelam comigo, eu oriento para não conversar com ninguém sobre a constelação. E por quê? Porque senão a pessoa entra no modo racional. E não é isso que eu quero. Né? Então, a pessoa entra no modo racional. E se precisar, me liga daqui 10 dias. Porque às vezes a gente faz algum tipo de trabalho e a gente percebe que talvez a pessoa entre num processo de luto. Né? Então, se precisar, eventualmente eu posso conversar. Mas, a princípio, eu não quero que conecte a mente. Eu quero que fique com a energia. Né? Tá. Legal, Bruno, acho que a gente... Deixa eu dar mais uma dica aqui. O Bruno explicou a coisa da física quântica, do experimento da fenda dupla. Anotem aí para o pessoal. Existe um desenhinho, uma animação chamada Dr. Quantum. O experimento da fenda dupla. Vocês vão entender exatamente o que é esse experimento, né? Porque às vezes só o Bruno falando fica complicado. Não, Idri, é perfeito isso, porque assim, é exatamente assim que começa. Aí você escutou uma coisa, aí você vai ver a outra coisa, aí você fala, caramba, aí o negócio vai ampliando. Einstein já dizia, uma mente que é expandida, ela jamais volta ao seu estado original. Einstein. Então, o que a gente está fazendo é Einstein. A gente está fazendo isso a todo momento aqui, né? Recebendo insights, a gente está conectado com o campo, a gente está acessando aqui informações que, de repente, estão fluindo aqui, a gente sequer se preparou para isso e estamos aqui falando. Então, é isso, assim, busquem. Eu falo muito do processo criativo, né? Precisa se preparar, precisa estudar, precisa pesquisar. Aí você vai se acostumando com essas informações, com essas ideias, até uma hora que você clareia melhor e você manifesta, você traz para o seu dia a dia, você traz para a sua rotina. Isso é demais. O Dr. Quantum é muito legal mesmo. O Dr. Quantum é muito explicativo, é muito legalzinho. A Dani fez o favor de escrever aqui pra gente. Bom, pessoal, eu não sei... Sabia que eu não estou vendo mais nada? Você tá lendo um monte de coisa, para mim não está aparecendo mais nada aqui. Você clicou no meio da sua tela? Clica no meio do seu celular. Voltou? Não, clicando. Não, tá aparecendo os comentários, mas o que você tá lendo de novo... Não tá indo? Nada. Não, para mim não.
Ah, Sei lá o que tá acontecendo. é que sei lá, Tecnologia, é é muita porque tela, né? vai É entender, muita vai. tela. Bom, Bruno, eu acho que a gente cumpriu. Ó, a gente falou da não localidade, da onda da quântica, do experimento da fenda dupla, do papel do observador. Eu falei sobre a não temporalidade, da transgeracionalidade. Claro que nada muito profundo, aqui não tinha como. Claro, né? Campo mórfico, eu dei aí já os caminhos para quem queria, que é Rupert Sheldrake. Várias dicas de livro. Várias dicas de livro dele. Existem vários vídeos, eu não sei se tem vídeo por português, mas quem tiver o inglês fluente, tem muitos experimentos do Rupert Sheldrake no YouTube. Rupert é R-U-P-P-E-R-T, Sheldrake, S-H-E-L-D-R-A-K-E, Sheldrake. Sheldrake, Nossa, Sheldrake. anotou? Nossa, ganhei o De soletrando. Mandrake. Interdimensionalidade, e eu queria falar uma coisa só para fechar do trabalho de constelação, é que o trabalho do Bert, ele fala que a gente está conectado, todos estamos conectados, né? Que eu me conecto com a alma da minha família, que está conectada aí com as pessoas ao meu redor, e isso tudo vai subindo, né? Para o que o Bert chama da grande alma, é bem a imagem do filme Avatar, da Árvore da Vida. No fundo, todas as memórias, tudo... Você lembra dessa Árvore da Vida? Que ali tinha todas as respostas? Não. Que eles se conectavam no rabinho deles, assim, e eles se conectavam com a árvore. E ali a árvore tinha toda a história daquele povo. E é bem por aí, né? Estamos todos conectados, né? Quando a gente fala da pandemia, e aí é um papo para uma live inteira, mas quando a gente fala da pandemia, a gente não está separado do mundo. A pandemia, apesar de dar a sensação de isolamento, não existiu nenhum outro evento no mundo que uniu as pessoas com dores similares, né? Com situações similares, e a gente entender que todos fazemos parte de ser humano, né? Sem barreiras, né? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Dri, mais live de vocês dois. Parabéns, amei. Adorei a dupla. Assuntos importantes para nossa vida. Rubia Guerreiro. Aí, que delícia. Eu não tô vendo mais nada. Soletra você aí que para mim pararam os comentários aqui. Não é isso. Pessoal, só para a gente fechar, alguma pergunta? Muito bom. Assuntos que amo e que fazem toda a diferença na nossa vida. Parabéns, dupla, e obrigado pelo conteúdo compartilhado. Bem legal, adorei. Vocês têm que fazer mais sessões juntos, please. Aí, deu match, falaram que deu match. Que legal. Deu match, boa, gostei. Olha só, física quântica e constelação tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Bom, alguma dúvida final? Como sempre, impactando demais aí, ó, ser humano. É isso aí, adorei. Bom, Bruno, missão cumprida para uma sexta-feira? Missão cumprida, 7 horas, começamos, 8 e pouquinho, coisa maravilhosa. Investindo os agoras no nosso autoconhecimento, né? Agoras especiais. A gente precisa reservar um tempo pra gente, né? É o que o ativista quântico faz. Primeiro muda a si para depois mudar, ou tentar mudar, ou influenciar o próximo, né? Então eu aqui, nada mais eu tô do que masterizando, aprendendo com você, trocando e cada vez mais fortalecendo. Você muda você, o mundo muda, né? Você muda a sua visão de mundo quando você se muda. Isso é maravilhoso, né? Você olhar para o próximo de uma forma diferente. Isso é muito, muito, muito especial. Querido, gratidão imensa. Meu telefone já deu um recado aqui que ele vai cair a bateria. Não sei por quê. Vai cair. Foi muita energia nessa live. Foi muita energia. Obrigada, pessoal, todos que estiveram aí. Pessoal da minha turma, Fábio, obrigada. Eu li as suas palavras. Dani, obrigada. Gente, doutora Beth, que delícia. Vamos lá, todo mundo seguindo o Bruno. Bruno Guerreiro.oficial. Isso aí, Dri. E aí, quem é do Bruno, começa a me seguir também. Exatamente. @Adrivico, ADRI, dois Cs, VICCO. Isso. Adrivico, com 2 Cs. É isso aí.
É isso Boa. aí, gente. Beijo enorme. Compartilhem depois a live com outras pessoas. O Bruno vai receber, vai colocar nos canais dele. Enquanto Vou, isso, estão nos por meus favor, Dri. canais. Eu vou ter que editar o filme, tá? Eu vou ter que Tá editar. bom. Tá bom? Fechado. Dri, Um beijo, obrigado mais então. uma vez pelo convite. Uma sexta Beijo. maravilhosa, com muitas energias boas e muitos agora, tá bom? Para você também. Bruno, Beijo. peraí, segura no Zoom. Eu vou Seguro. desconectar aqui. Ah, tá Segura no bom. Zoom. Peraí, Beleza, você. deixa eu desligar no Zoom, parar de Pessoal do gravar. YouTube aqui, valeu! É muito canal, gente. É.